Olá, boa noite. Prazer estar aqui com você neste momento mais uma vez e poder compartilhar com você algo daquilo que temos aprendido, que tem nos sido permitido conquistar e sem querer ser soberbo ou parecer soberbo. É uma grande satisfação estar aqui repartindo com o povo que possa estar conosco um pouco daquilo que temos tido a oportunidade de conhecer. Sempre disse, quero repetir aqui hoje ainda, que tudo que vamos falar aqui parte de uma opinião, de um coração que tem o prazer de ensinar aquilo que tem aprendido dentro dos limites que nos é dado. Não temos a pretensão de ser a última bolacha do pacote, como a gente costuma dizer, não é? Não temos a pretensão aqui do Instituto Shalom Leamim de sermos os donos da verdade, de anunciarmos as mensagens e as palavras bíblicas com um tom de toda a sabedoria. Não temos esse potencial, essa capacidade. Apenas queremos repartir com todos aqueles que queiram estar conosco nessas lives e no nosso instituto um pouco daquilo que temos recebido de revelação, de conhecimento, fruto de trabalho por muito tempo, de pesquisa, de estudo, e também fruto da graça, fruto de ouvir outras pessoas trazerem conhecimentos que foram muito importantes para a nossa vida. Pois bem, eu gostaria de repartir com você aqui no nosso canal, aqui no meu Facebook, Eliezer Serra Braga, e também quero repartir com você um pouco deste conhecimento, então, através do nosso instituto, das nossas lives, palestras, artigos que podemos enviar para você, pesquisas, e também convidar você para fazer os nossos cursos no Instituto Shalom Leamim, onde estamos ministrando uma matéria de hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica. E já estamos começando agora, esta semana ainda, a primeira aula com a turma que se formou este mês, e vamos ter uma caminhada aqui de alguns meses, repartindo um pouco de conhecimento que vai ser útil para que você possa fazer interpretações dos textos bíblicos. Quero dizer a você que é um grande prazer estar aqui e poder ensinar alguma coisa. Lógico, com as minhas limitações, mas não é certo nós guardarmos daquilo que temos tido a oportunidade de receber. Eu sou o pastor Eliezer, pastor desde muito cedo e também sou professor de ciências bíblicas, de hermenêutica, história, cultura e literatura israelita e bíblica, formado pela USP e pela Unesp. E estou aqui para repartir com você um pouco daquilo que tive a oportunidade de conhecer. E hoje eu gostaria de falar com você um pouco sobre estarmos seguros ou estarmos inseguros. Depende da sua condição, depende da sua situação e depende de como você vê a vida nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo. Tenho certeza que você conhece alguém neste momento que está recluso, está exageradamente assustado. Talvez não seja para menos, porque de fato o vírus é perigoso e tem uma ação bastante nociva sobre o organismo. De fato, temos que reconhecer que muitas pessoas têm sido acometidas e levadas à morte por este vírus. E também sabemos que muito do que está acontecendo na cabeça das pessoas é fruto de uma propaganda política, é fruto de uma mídia que também está usando esse momento que estamos vivendo no mundo como uma oportunidade de pôr em prática alguns dos seus intentos. Então, nós já estamos aí diante de situações com as quais não podemos lidar, não podemos controlar, não podemos ficar presos em casa indefinidamente. As pessoas têm que trabalhar, têm que sair, têm que se alimentar, têm que gerar, produzir, e ao mesmo tempo nos apavora pensar que temos que sair e lá fora vamos encontrar alguma coisa que pode nos causar muito mal. Isso com certeza causa para muitas pessoas um sentimento de pânico, um sentimento de temor, um sentimento de insegurança profundo. Pessoas estão sofrendo muito nessa reclusão doméstica, alguns grandes profissionais agora trabalhando em casa estão se descobrindo pessoas muito inseguras. Suicídios têm surgido por aí pela falta de esperança, de perspectiva. Enfim, nós temos uma conjuntura hoje no nosso país e no mundo que realmente inspira algum receio, inspira algum temor, inspira alguma insegurança. Não é só você, não é só os seus amigos aí que estão nessa situação, todos nós estamos. Esta doença que está espalhada pelo mundo,
não está poupando a beleza, a cor da pele, a cor dos olhos, não está poupando cargos no governo, não está poupando pessoas de espécie nenhuma. Todas as pessoas estão correndo o risco neste momento de serem acometidos pelo vírus e ficarem doentes e até virem a falecer. E isto prova que o mundo que está além de nós, à nossa volta, não pode ser controlado. Nós não podemos, nós não temos as condições para controlar o rumo das coisas. Também temos que levar em consideração que o que está acontecendo neste momento tem, se não uma fonte política e econômica de interesses, está sendo bem aproveitada por alguns grupos políticos, econômicos, para implantar alguns de seus projetos malignos. E quanto a isso também não podemos fazer nada, não está nas nossas mãos, nós que somos pessoas comuns. Então eu gostaria de repartir com você algo que consola o meu coração e quero dizer a você que aqui deste pastor que te fala, ou deste professor que te fala, por natureza não vai nenhuma bajulação ou nenhuma disposição de falar com você palavras bonitas que não sejam realistas. Infelizmente, não consigo fazer as coisas de outra maneira, por isso eu quero compartilhar com você algo no que realmente creio e que acho que nós devemos procurar implantar nas nossas vidas. Quero falar um pouquinho com você hoje do que se encontra na oração do Pai Nosso. Quando Jesus com seus discípulos ensinava algumas coisas, eles perguntaram se ele podia ensinar-lhes a orar. E então Jesus ensinou a oração que todos nós conhecemos, ouvimos, repetimos a vida toda, e é uma oração que não foi inventada por Jesus. Os termos da oração do Pai Nosso já se encontram nos escritos israelitas, dos profetas, da lei de Moisés, dos livros históricos do Antigo Testamento. Jesus fez ali deu algum tom mais personalizado, mas os termos e conteúdos da oração do Pai Nosso refletem um mar de princípios bíblicos que nós precisamos conhecer. Se fôssemos aqui passar algumas horas falando sobre a oração do Pai Nosso, poderíamos passar muitas horas. E talvez não seja apropriado para fazer isso durante uma live. E podemos ensinar a você muito sobre este assunto no Instituto. Se você quiser participar de uma das nossas turmas do curso de hermenêutica, curso de pós-graduação em hermenêutica bíblica, você poderá ali conhecer os princípios que estão por trás das palavras que dão um melhor entendimento a respeito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nesses poucos versículos que ela ocupa no Evangelho de Mateus ou de Lucas, provavelmente, traz para nós coisas muito profundas que nós precisamos compreender. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, eu quero convidar você a pegá-la e acompanhar um pouco da leitura ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que é a versão que nós vamos usar aqui da Bíblia de estudos conforme os melhores textos do grego e hebraico. Uma das versões do português que vale a pena você ter na sua biblioteca. Como eu tenho aqui atrás, dezenas de Bíblias e de várias versões para procurar entender melhor a expressão de cada texto quando não há clareza. Quero ler com você então Mateus capítulo 6, lá começando no versículo 9. Jesus diz o seguinte: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos que nos são devedores. E não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha que interessante. Mas, pastor, o que tem a ver a pandemia, a oração do Pai Nosso e aquilo que o Senhor prometeu que diria? Ora, disse para vocês que queria falar um pouco sobre como devemos viver em paz, como devemos viver em segurança em termos de pandemia. E eu não pretendo aqui te dar uma instrução médica, orientar você a respeitar as normas de segurança médicas, as medicações,
nem estou fazendo aqui nenhuma promessa milagrosa de cura. Todos nós estamos sujeitos a este mal deste momento, seja você apóstolo, seja você pastor, seja você uma pessoa muito ungida, fale você em línguas, tenha conhecimento de toda a Bíblia, seja você uma pessoa sem sombra de dúvidas correta, este vírus não tem poupado ninguém. E isso tem surgido nos lugares mais ricos. É uma das primeiras vezes que eu ouço falar que o coronavírus é a doença dos ricos. Por isso, esse mal se espalhou pelo mundo, viagens aéreas, pelos aviões. São pessoas que têm condições de viajar e começou pelas casas dos ricos a entrar nos países e depois acometer o restante da população. E ainda não temos respostas, não temos vacina, não temos conhecimento, fala-se muito, especula-se muito. O que nós temos são os resultados que vemos e as notícias, às vezes falsas, que recebemos, mas as coisas estão aí acontecendo e ninguém está sendo poupado. Então não estou aqui para dar a você uma dica milagrosa, nem uma receita de bolo, uma forma mágica. Não vou te dar aqui uma instrução para você fazer uma casa na mata, no sítio, e se esconder por lá, porque a Bíblia nos ensina onde estiver o cadáver, ali também estarão os abutres. Ou seja, será impossível se esconder no final dos tempos. Será impossível que o homem evite ser atingido pelas coisas que atingirão a humanidade quando vier o fim. Não creio que estamos exatamente no fim, mas podemos olhar para essa pandemia como um sinal ou como um modelo de como o fim realmente pode acontecer em termos bíblicos, em termos apocalípticos, que atinjam o mundo todo. Talvez o coronavírus ainda não seja tão forte quanto seria necessário, mas se nós tivermos um surto de ebola como esse que nós estamos tendo de corona, muito provavelmente teremos muito mais pânico e muito mais mortes. Então já estamos aí diante do fato de que não é difícil que o mundo sofra coisas desse tipo, com um poder de destruição avassalador para milhões de pessoas, bilhões até. Então nós precisamos pensar que a solução não está nas nossas ciências, a solução não está nas nossas capacidades humanas. Obviamente que o ser humano vai descobrir vacinas, vai descobrir medicações daqui a pouco e vai assumir uma postura até de orgulho, de arrogância, insinuando que não precisa de fé ou de milagres. Até as igrejas estão fechadas, olha, quem diria, não? As igrejas estão fechadas pelo mundo todo por causa da doença, e quando alguns pastores ousaram abrir suas igrejas à revelia da lei, muitas pessoas foram contaminadas, parecendo que Deus parece que está mudo, surdo, ou não está presente, e talvez isso abale a fé de muitas pessoas. Pois bem, queridos, aqui na oração do Pai Nosso nós temos uma palavra importante para nós, dentre as muitas que a Bíblia quer nos trazer a respeito desse assunto. E ali no versículo, quero ler em especial com vocês, o versículo 13, que diz assim: "E não nos deixes cair em tentação", ou entrar em tentação, "mas livra-nos do mal." Esta talvez seja sendo a oração de muitas pessoas neste momento, não é? Este talvez seja o temor e a tendência de muitas pessoas ao orar nesses dias pedindo proteção divina. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu comecei o Brasil é um país que estava caminhando fortemente para um movimento cultural mais evangélico, neopentecostal, protestante, com a linguagem comum, que era comum apenas às igrejas, no interior das igrejas, há poucas décadas atrás, não é? Hoje qualquer cidadão na rua fala "está amarrado", hoje qualquer cidadão na rua fala "livrai-nos do mal", e a gente encontra por aí agora caminhões e motos e carros com versículos adesivados. Um dos mais comuns que eu tenho visto é "livrai-nos do mal, amém". Uma pequena porção do texto de Mateus, do Evangelho, da oração do Pai Nosso, que as pessoas têm colado aí, adesivado nos seus carros. "Livrai-nos do mal, amém". Pegando uma parte do texto, uma partezinha do versículo. Obviamente, essas pessoas têm em sua mente o senso de que este mal que do qual elas podem ser atingidas
Trata-se da bala perdida, trata-se do atropelamento por carro, trata-se de uma doença como esta que nós estamos vivendo agora, ou trata-se de esse mal pode se tratar de um infortúnio no casamento, da perda de alguma pessoa querida, de ser assaltado, de a tomar um tiro, enfim. As pessoas têm na mente que este mal do qual nós devemos ser livres são coisas que possam nos atingir no dia a dia, como se Deus também tivesse esse tipo de preocupação. Mas não é isso que o texto de Mateus, o texto da oração do Pai Nosso, quer nos ensinar. O texto da oração do Pai Nosso quer nos ensinar o mal que não queremos que nos atinja, tem sua resposta no que vem em seguida. Não nos deixe cair em tentação, ponto e vírgula, mas livra-nos do mal. Então, o livrar-se do mal, nesse contexto da oração de Jesus, está relacionado ao que tem antes, ao que vem antes. O mas, a palavrinha mas, que está aí, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é uma partícula de ligação entre as duas partes. O mas liga livra-nos do mal com não nos deixe cair em tentação. A oração que Jesus está fazendo ali tem o objetivo de ensinar aos seus discípulos que nós devemos buscar em oração, que nós devemos nos esforçar e colocar diante de Deus o fato de que, se possível, Ele nos livre de cair em tentação e nos males consequentes da tentação. Observe que o mal de que Jesus está falando aí no Evangelho não é o mal que está externo a nós, mas o mal que está dentro de nós, porque a tentação é algo que está dentro de você. E o que Jesus está enfatizando para os seus discípulos é que eles não devem se preocupar, ou melhor, não está aí no texto, mas esta fala de Jesus Cristo reflete bem o que a própria Bíblia diz e o que ele ensinou aos seus discípulos em outras partes. Podemos, por exemplo, usar o exemplo da parábola do fermento. Na parábola do fermento, Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam ir buscar um pouco de alimento, e ele disse em seguida, acautelai-vos, quer dizer, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí seus discípulos ficaram um pouco confusos, será que ele está preocupado com o alimento, com o pão? Será que ele está preocupado que não haja pão? Enfim, pensaram lá em alguma preocupação, interpretaram qual talvez fosse a preocupação de Jesus. E ele então, percebendo que os discípulos estavam nessa dúvida, interferiu na discussão, na conversa, na dúvida, e disse para eles, olha, não é o que entra pela boca do ser humano que vai fazer mal ao ser humano, e sim o que sai da boca do ser humano. O que quer dizer esses dois verbos? Entra pela boca e sai pela boca. Bom, o que entra pela boca? O que entra pela boca é o alimento. Se você usar a boca naturalmente, a única coisa que entra pela boca são coisas saudáveis para a sua, que deveria entrar pela boca, são coisas saudáveis para a sua alimentação. E como a própria Bíblia diz, essas coisas vão para o ventre, são processadas e se transformam em fezes. E você vai excretar aquelas coisas e vai aproveitar somente aquilo que é saudável para o seu corpo. E o que é que sai pela boca? Pela boca não pode sair nada saudável além de palavras. Se você vomita, que é algo que sai pela boca, você está tendo um problema de saúde. Então o que deve sair pela boca são palavras. E a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina um princípio muito importante, ali entre seus provérbios, que a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus então diz, pois o que vem para a boca, Jesus está aí, quando ele fala esse sermão, ele está pensando nesse texto de provérbios. Não é? O que vem, o que sai pela boca é o que está no coração do ser humano. E o que é que está no coração do ser humano? No coração do ser humano há mentiras, promiscuidade, há homicídios, agressões, violência. E essas coisas que estão nas emoções humanas saem pela boca em palavras. As tentações que estão no coração, o que nós pensamos, a forma de viver, o critério que temos, a opinião que temos sobre as pessoas, o ciúme, a inveja, o orgulho, atacamos as pessoas com palavras e as ferimos com palavras, muitas vezes por causa do nosso orgulho, muitas vezes por causa da nossa vaidade, muitas vezes por causa da nossa ira. Então saem de nós, pela nossa boca, palavras que não deveriam sair. Estes textos mostram muito bem qual seria a intenção de Jesus ao ensinar que os seus discípulos deveriam orar a Deus, pedindo que não os deixasse cair em tentação, mas que fossem livres do mal. Pois bem, queridos, Jesus aí não está tentando ensinar aos seus discípulos
a temerem o mal social, o mal externo, o mal material, o mal do bandido, o mal que nos possa fazer a situação complicada que possa estar aí diante de nós. O mal de que Jesus está falando são os males que procedem do coração do ser humano. Ora, uma bala perdida, um atropelamento de carro, uma doença, não deveriam ter o poder de te afastar de Deus. Porque são coisas que vêm de fora. Mas o que vem do seu coração, sim, isso tem o poder de se afastar de Deus. A Bíblia diz que quando nós somos tentados, nós não devemos achar que somos tentados por Deus ou por qualquer outro elemento. Tiago não diz nem mesmo que Satanás te tenta. Tiago nos ensina que cada um é tentado segundo suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios desejos. Em outras palavras, o grande mal do ser humano é o que está dentro dele. É por causa do que está dentro dele que ele é conduzido, instigado por situações que entram pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelo seu olfato, a pender para uma direção que muitas vezes pode não ser adequada segundo os parâmetros que nos foram deixados pela palavra, pelo ensinamento da Bíblia. Aqueles pecados que nós devemos evitar, com certeza você já conhece. Até porque não faria muito sentido Jesus querer ensinar aos seus discípulos a orarem a Deus temendo o mal, porque todos os seus discípulos, no fim das contas, não foram livres do mal no sentido popular deste contexto. Todos os seus discípulos foram mortos pelo mal externo. Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento, foi cerrado ao meio, segundo a tradição, na vertical, não é? De baixo para cima. Nós temos aí que alguns apóstolos morreram flechados, o apóstolo Paulo morreu degolado, João foi exilado na ilha de Patmos, outros discípulos foram perseguidos, apedrejados, como foi o caso de Estevão. E não me parece, então, que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele estivesse se referindo ao fato de que as pessoas deveriam temer e clamar a Deus para serem livres do mal. Ora, queridos, o mal pode nos alcançar, pode nos atingir, infelizmente. Eu me lembro, nesse momento, da história de Caim e Abel. Deus fala com Caim. Pasmem vocês. Deus fala com Caim e diz: Caim, alguma coisa está errada com você. Você está intentando fazer o mal ao seu irmão. Mas Deus não fala com Abel. Não avisa Abel: Abel, vai embora, some, porque Caim está atentando contra a sua vida. E Abel é morto desnecessariamente. Não é verdade? Desculpem, um pouquinho de tosse. Mas enfim, Abel talvez nem tivesse notado que estava sendo atacado por Caim. E é morto e assassinado, até talvez sem ter compreendido exatamente por que da ira de seu irmão contra ele mesmo. Então, queridos, nós temos que ter em mente que o nosso Deus não está preocupado exatamente com o mal que está fora de nós, e sim com o mal que está dentro de nós e pode nos levar à tentação e nos afastar da presença de Deus. Óbvio, nós sabemos que Deus pode nos guardar de acidentes, de situações difíceis, Deus pode nos guardar de balas perdidas, nos proteger, alguém pode tentar atirar em você e o revólver não funcionar milagrosamente. Já vimos muitos desses testemunhos que podem acontecer com aqueles que creem, mas também acontece com muitas outras pessoas. Pessoas que ficaram doentes e foram curadas, e às vezes nós ficamos perguntando: nossa, mas essa pessoa nem é da minha religião, como é que ele foi curado? Pela reza ou pela intercessão daquele pai de santo, ou daquele padre, se ele não é evangélico. Não é? Mas Deus não está limitado por estas coisas. O que eu quero repartir com você hoje é que nós devemos focar nossas vidas em uma coisa apenas: em permanecer firmes na nossa fé, não permitindo que tentações entrem no nosso coração. E pela palavra de Jesus na oração do Pai Nosso, nem isso mesmo está sob nosso controle exatamente. Se você olhar Provérbios 22:14, numa versão da Nova Linguagem de hoje, você vai ver que o adultério é uma cilada na qual o Senhor Deus faz cair o homem contra quem ele fica irado. Ora, essa é uma questão difícil de entender. Tente ir lá descobrir se você acha outra explicação para isso. Mas o texto de Provérbios está dizendo que Deus mesmo, por sua ira, pode induzir o ser humano à tentação e fazê-lo tropeçar. E isso é bíblico, nós temos exemplos disso na Bíblia. A Bíblia nos ensina que um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Davi e ele veio a fazer o censo.
A Bíblia explica que Paulo teve uma situação que o atrapalhou de chegar a uma cidade e estava dizendo ali, Satanás nos impediu. Ora, não faz muito sentido nós entendermos a oração do Pai Nosso como o livrar-nos do mal do dia a dia, do mal externo, mas faz muito sentido entender esta palavra como orar a Deus pedindo que nos livre do mal que está na nossa alma. Afinal de contas, se não for a graça de Deus sobre sua vida, se não for a graça do Espírito sobre sua vida, você será induzido ao pecado, ao desvio e às tentações da sua própria natureza. Não nos esqueçamos que nós somos guardados da nossa própria natureza. O nosso coração de pedra, diz a Bíblia, é trocado por um coração de carne. Então, Jesus está nos ensinando que nós devemos colocar a nossa preocupação em perseverar, em buscar, não o livrar-se do mal no sentido do dia a dia, mas o evitar o pecado, a transgressão, evitar a tentação, e para isso nós precisamos, sim, realmente nós precisamos de muito favor de Deus. Precisamos da sua graça, precisamos encontrar misericórdia de Deus sobre nossas vidas para sermos livres destes males que estão no nosso coração e podem ser despertados por coisas externas e até por coisas internas do nosso próprio coração. Rancor, mágoa, ressentimento são coisas que as pessoas não devem guardar na sua alma. Violência são coisas que as pessoas não devem guardar na sua alma. Por quê? Porque essas coisas que estão no coração do indivíduo adoecem o seu corpo e vêm para fora em forma de palavras de agressão. E as palavras que as pessoas dizem entram pelos ouvidos, e o que ela está dizendo vai virar fé. Quando você ouve a palavra repetitivamente, aquilo se transforma em verdade, se transforma em fé na tua mente. Por isso nós devemos nos dedicar, sim, a ouvir a palavra do Senhor. Devemos meditar nela e nos acautelar naquilo que ela nos diz que nós devemos tomar cuidado. E nós devemos tomar cuidado com as nossas emoções, com o nosso coração, como diz Provérbios, que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, eu vou dizer para você uma coisa que eu achei muito interessante. A Bíblia fala muito pouco de Satanás, de diabo. Fala muito pouco deste ser que ninguém entende exatamente o que seja. E nós vamos ensinar algo sobre isso no nosso Instituto de Ensinos Bíblicos, pós-graduação em Bíblia, Instituto Shalom Leamim. Ali nós vamos ensinar um pouco sobre essas questões do diabo e como interpretar os textos bíblicos sobre este personagem. Mas a Bíblia fala muito pouco dele, a Bíblia fala muito do ser humano. Olha que interessante, mesmo em Gênesis capítulo 3, quando se efetiva ali a tentação humana, e então Adão e Eva são expulsos do paraíso, só tem uma fala de Deus com a serpente. A Bíblia nos ensina que Deus disse à serpente, você vai viver assim e assim, você vai se rastejar sobre o teu ventre, e serás inimigo, e o homem será teu inimigo. Para Adão e Eva, Deus faz um outro discurso e mostra para Adão uma coisa que me choca. Deus diz para Adão, por tua causa, Adão, maldita é toda a terra. Adão ali é um símbolo do ser humano. Por tua causa, ser humano, maldita é toda a terra. Não é por causa do diabo. Enquanto o ser humano não se desviou do seu papel de governar e cuidar da terra e fazê-la prosperar, guardar do mal a terra, isso foi uma incumbência que foi dada pelo Criador a nós, humanos. Enquanto o ser humano não errou nos seus caminhos, caindo em tentação, como está escrito aí, a terra estava protegida do mal. Mas quando o ser humano se desvia, o mal se abre sobre a terra e a culpa a Bíblia atribui a Adão. Ouvindo aí palavras, pregações, ensinamentos por essa vida, por muitos anos, uma das palavras que mais me marcou foi ouvir que o mal que nos derruba está dentro de nós e que uma das coisas mais erradas que podemos cometer no nosso insucesso é o de não aceitar a responsabilidade que temos sobre aquilo que nos acontece. Tendemos, como Adão e Eva no paraíso, a culpar os outros por nossos fracassos, a culpar os outros por nós. Tendemos, como aconteceu com Adão e Eva no paraíso, a dizer, foi a mulher que tu me destes, e a mulher dizer, foi a serpente. Mas Deus se volta para Adão e diz, por tua causa, Adão.
Então nós vemos que Jeová, o nosso Criador, o Deus da Bíblia, trabalha desta maneira, trabalha com o ser humano. O papel de Satanás não é o papel de destruir a terra. Quem está destruindo a terra é o ser humano, por sua ganância, por sua vaidade, por sua maneira de relacionar-se com o próximo. Então entendamos isso, queridos. Uma das coisas mais importantes que nós devemos ter em mente para viver em paz, para viver bem nesses dias, é realmente assumirmos a nossa responsabilidade sobre o mal que nos acontece e que nos cerca. E ter um pouco menos de preocupação com a nossa vida, como está escrito lá em Mateus capítulo 6 também. Nós não devemos estar preocupados com o que devemos comer ou com todas estas coisas, os ímpios, os incrédulos buscam. Vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque que o reino de Deus esteja na tua alma, na tua vida. E a justiça seja o norte do seu comportamento. E nunca se desvie disso. Às vezes, de tanto temor do mal, nós nos desviamos do bem, da justiça, do juízo, e praticamos o mal por medo de perder o emprego, por medo de perder algum privilégio, por inveja, enfim, por competição, por ganância. Nos desviamos e praticamos a Bíblia no coração e não nos desviar. Se a oração do Pai Nosso tivesse o objetivo de te livrar do mal externo, Jesus não teria morrido na cruz. Algumas pessoas ficam perguntando como que Jesus foi assassinado na cruz. Pergunta-se até como que Deus permitiu que isso acontecesse e não o livrou da morte. Deus não o livrou da morte porque ele não caiu em tentação, queridos. Jesus não foi livre da morte porque ele não caiu na tentação de desviar-se da vontade do Pai para ele. Antes, ele voluntariamente entregou-se. Não se esqueça que ele fez a oração do Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, senão que se faça conforme a tua vontade. Lembre-se que nesse momento, nesse contexto da oração que Jesus fez no Getsemane, não houve resposta. Os céus não falaram com ele. Ele decidiu ir para a cruz. E ele decidiu ir para a cruz porque ele entendeu que esta era a missão que ele deveria cumprir, de ser sacrificado por nossos pecados. E foi em obediência a Deus que ele foi sacrificado por nossos pecados. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Focar em fazer a vontade de Deus, focar em servir a Deus, em amar ao próximo, como a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer, respeitar minimamente os princípios éticos do relacionamento social. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças e preferir a morte a fazer algo que possa representar pecado diante de Deus. Não estou dizendo aqui que você deve sair daqui e arriscar-se, dispor-se a morrer ou se meter aí em alguma imprudência, falta de sabedoria. O que eu estou dizendo para você é que nós devemos ter os olhos menos voltados para a preservação da nossa vida e mais voltados para a preservação da nossa fé. É isso que o texto de Mateus, na oração do Pai Nosso, quer nos ensinar. Não devemos nos permitir expor ao deixar-se levar pela tentação. Antes devemos clamar a Deus que nos livre dos males dessas tentações, do potencial que as tentações têm de nos desviar do caminho, de nos conduzir a um caminho de perdição, a um caminho de tragédia. Pois bem, nós temos muitas outras coisas para dizer sobre isso. Infelizmente não há tempo de dizer todas as coisas aqui numa live, embora estejamos juntos toda terça, toda quinta e todo domingo de manhã. Mas há muito mais para você no nosso canal Shalom Leamin. Inscreva-se lá, siga-nos nas mídias sociais e também envie-nos o seu e-mail para shalomleaminoficial@gmail.com. Vou repetir, shalomleaminoficial@gmail.com. Ali você poderá nos enviar temas de seu interesse, perguntas das suas dúvidas. Ali também você poderá nos enviar sugestões de assuntos que você acha que seria bacana abordarmos, desde que esteja dentro da nossa capacidade. E também ali você poderá acusar o seu interesse em se inscrever para as próximas turmas e nós vamos te mandar instruções para que você possa buscar conosco a sabedoria para a interpretação dos textos bíblicos. Queremos ensinar a você a arte da boa hermenêutica, da interpretação da Bíblia com bases científicas, com bases bíblicas, com bases linguísticas e histórias. Siga-nos no canal e você terá muito a aprender.
com você.